Mateus capítulo 27 e versículo 45. 27, 45. Amém? Que lindo, que bonito. Eu gosto desse barulho de Bíblia. Tem gente que fala que hoje, não se deve usar a tecnologia a favor do púlpito. Isso é bobagem, irmãos, tá? Bíblia é Bíblia, independente de onde ela estiver. E existe aquela Bíblia que a gente leva no coração, né? Amém? Vamos lá então, 27 de Mateus, a partir do 45, capítulo 27, a partir do versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. Você não está ligado, né? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeceu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 pedaços, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se-lhes os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E você diz amém. Tome seu assento, glorificando, magnificando o nome do nosso Deus. Queridos, o texto que nós lemos revela o ápice do propósito de Deus em salvar o homem perdido. Mateus revela nesse texto o maior espetáculo sobre o amor, sobre a justiça e sobre a graça. Foi a morte que trouxe a vida. Portanto, não só Mateus, mas os evangelistas que descrevem, dissertam sobre esse momento angustiante, a morte do nosso Cristo, todos eles nos mostram esse cenário do Calvário a partir da literalidade, ou seja, a partir daquilo que o olho pôde ver, pôde constatar. No entanto, a paixão de Jesus, culminando na sua morte no Calvário, foi mais ou menos assim. Após a sentença de Pilatos, em nome das acusações
dos principais sacerdotes, dos anciões, dos escribas e de todo o sinédrio, levaram Jesus para dentro do palácio, a sala da audiência, aonde começou a sessão de tortura e escárnio. Jesus passou por 6 julgamentos. Primeiro julgamento, frente a Anás, o ex-sumo sacerdote, mas de grande influência. O segundo julgamento foi frente a Caifás, este sim, o sumo sacerdote, genro de Anás, sacerdote judaico. Terceiro julgamento de Jesus foi perante o sinédrio. Quarto julgamento foi perante Pilatos. Pilatos era o governador romano na terra da Judéia. O quinto julgamento de Jesus acontece frente a Herodes, que era o governador da Palestina. O sexto julgamento é quando Jesus retorna uma vez mais para Pilatos. Todavia, antes desses julgamentos, das sessões de torturas, o seu flagelo, Jesus já havia sido maltratado, fragilizado pelas experiências do jardim do Getsemane. Você já leu algumas vezes este texto, e você sabe que a sua angústia foi tão intensa, tão profunda, que ele suou gotas de sangue. É no jardim do Getsemane que Jesus sente a dor da traição a quem ele dispensou a atenção, se dedicou em amor. Estamos falando de Judas Iscariote. Provavelmente, momento esse entre meia-noite, 1h da manhã. Portanto, desde a quinta-feira à noite, lá no Getsemane, até a sua crucificação na sexta-feira, cerca de 9h da manhã, passaram-se cerca de 12 a 15 horas de intenso e profundo sofrimento. E diga assim: por mim e por você. Os soldados romanos fizeram literalmente um teatro frente a toda a corte. Abusaram daquele que é o autor da vida. Primeira sessão, 39 chibatadas, conforme a lei judaica. E quem estuda sabe, tanto quanto eu, que esse chicote era de 3 tiras de couro. Na ponta deste chicote havia pedaços de ossos pequenos, também havia pedaços de chumbos. Despiram Jesus e vestiram uma roupa cor de púrpura, literalmente um escárnio, como que se fosse a roupa real. Alguém diz que possivelmente uma capa de um soldado ou uma roupa velha de Pilatos. Colocaram sobre a sua cabeça uma tecida coroa de espinhos, espinhos que mediam cerca de 15 centímetros, possivelmente da madeira de acácia,
ou espinheiro de Cristo sírio. Não apenas colocaram a coroa de espinho, mas com a madeira bateram sobre a coroa, causando impacto e ferimentos profundos. Cuspiram no seu rosto, ajoelharam perante ele e com tom de escárnios blasfemaram, fazendo um teatro de adoração àquele que era o rei dos judeus. A essa altura, Jesus está pálido. Ele está muito fraco, tendo surtos de transpiração pelos ferimentos abertos. O flagrum, ou seja, o chicote, com pedaços de ossos, chumbos, quando arremetidos sobre as suas costas, dilaceravam a pele, chegando aos músculos, causando profundas dores. Cada golpe que Jesus recebeu, e diga-se, 39 golpes, pedaços de peles eram arrancados, expondo os seus tecidos internos até os ossos. Devido à hemorragia intensa, Jesus provavelmente entrou em choque hipovolêmico, caracterizado por tontura e fraqueza extrema. Sua pele estava pálida, pegajosa, devido à má circulação. A língua se apega ao céu da boca, porque o corpo está reagindo, querendo a reposição de líquidos. Pelos cortes profundos, atingindo os músculos, os nervos, ele tem espasmos musculares involuntários. A cada movimento que ele faz, as feridas são uma vez mais abertas, intensificando a dor pela perca de sangue. Ele teve problemas na oxigenação, resultando em dificuldades para respirar. Embora a morte tenha ocorrido antes do desenvolvimento de uma infecção grave, porque as feridas estavam abertas, expostas à poeira, mas já estavam em processo de inflamação. Imagine você, tamanho sofrimento. Jesus não desistiu. Diga glória a Deus. Jesus tinha tudo para desistir já na primeira sessão, mas ele estava vendo você. Ele não estava vendo somente o contexto à sua volta. Ele não estava tão somente sendo submetido às vozes interiores, quem sabe lhe desafiando a desistência, a não chegar ao Calvário. Mas ele tinha um propósito a cumprir: salvar o homem
perdido. O que seria de nós se Jesus tivesse desistido quando foi inserido à sala de Anás? Aonde estaríamos nós? Por fim, despiram-no da púrpura e o vestiram com suas vestes, a fim de começar a via dolorosa. E ao carregar a cruz, a parte horizontal da cruz, 60 quilos, ele cai por algumas vezes. Há um historiador que diz que quando Jesus passa na via dolorosa, lá embaixo, ele urina sobre Jesus. Os homens veem que ele não tem condição de chegar até o Calvário, porque é um percurso de cerca de 2 quilômetros. Então eles chamam um sirineu, um negro, e colocam Simão o sirineu para ajudá-lo, caindo, levantando, tirando força da fraqueza. Ele chega até o Gólgota. Os demônios entram em desespero. A Bíblia não diz, mas penso eu, que o inferno está reunido para ver a desistência. Mas Jesus já estava decidido. E a sua decisão se vê muito antes, quando ele olha para os discípulos e ele diz: antes de todo flagelo, antes de todo sofrimento, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha só, eu venci o mundo. Quem sabe você veio aqui esta noite em meio a um quarto de pensamentos frívolos, vazios, sem esperança, e é um coro demoníaco em volta da sua cabeça, fazendo torcida para a sua desistência. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: é possível vencer, é possível vencer, é possível vencer. E se você crê, levante a sua mão, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. O demônio não vai ver a sua queda, você não vai beijar a lona, você vai chegar e irá glorificar o nome do Cristo que você serve. Se você crê nisso, vai lá, vai lá, vai lá, levante a sua mão, estufe esse peito, abra essa boca, diga alguma coisa para Ele. Ele te dará força para vencer. Uramaia Selva Candalaias. Por fim chegaram ao Calvário. E o sofrimento não termina, porque, acredito eu, ao chegar ao Calvário, ele não vai ficar de pé, ele vai logo se acocando. Então, em pulos daqui e dali, Jesus acaba sendo deitado sobre a cruz. E os soldados, de forma fria, começam a crucificação. Braços estendidos, abertos, como quem diz: eu estou aqui, não é para uma meia dúzia de gente, mas é para aqueles que já estão crendo e para aqueles que hão de acreditar. Aqueles que estarão em 2025 crendo, acreditando. E soldado vai, pá! Cravos pontiagudos nos seus punhos, e o sangue escorre. Pegam as suas pernas, cruzam as suas pernas sobre os seus pés, pá! Ele está sufocado, tirando força da fraqueza, fazendo muita força para respirar. Soldados pegam a cruz, a vala está aberta, ponta da cruz está lá,
E eles vão levantando a cruz, e conforme vão levantando, imagine você a dor que ele sente dos cravos nos seus punhos e nos seus pés. E quando a cruz está quase ereta, eles soltam a cruz e a cruz desce. Esse movimento da cruz causou um impacto tremendo. Quem morria por morte de cruz, no momento em que a cruz era erigida e posta dentro da vala, muitos tinham as suas articulações deslocadas, porque todo e qualquer movimento da crucificação era para causar o máximo de sofrimento. Ninguém estava ajeitando aqui com dó, ajeita a cabeça ali, não. Imagine a violência dos algozes, por estar totalmente flagelado, tornou-se mais difícil suportar a cruz. Mas ele permanece vivo por cerca de 6 horas. São 6 horas que ele está pendurado na cruz, sendo zombado, escarnecido. E ele poderia muito bem desistir, mas ele não desistiu. Em meio ao sufoco, pelo desejo de manter-se vivo, ele entorta-se para um lado, busca fôlego, entorta-se para outro lado, busca ar nos pulmões, e ele permanece nesse sofrimento por 6 horas. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Diga assim: amado da minha alma, ajude-me a ser mais fiel a ti. Diga: amado da minha alma, ajude-me a servir-te com mais intensidade. Olhe para cá, porque ele está chegando ao final do propósito do Calvário. Então ele tira a força da fraqueza, e Mateus é enfático em dizer que ele exclama, ele não clama em primeira mão, ele exclama com alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, ó Pai, por que me desamparaste? Alguém olha e diz: ele está clamando por Elias. Aí outro diz: deixa ele, vamos ver se Elias vem socorrê-lo. Mas ele continua no propósito, e ele vai tirando força da fraqueza. E agora Mateus diz que ele clama. Os evangelistas, corroborando com o cenário do Calvário, eles dizem que ele diz: Tetelestai. Aleluia. Ou seja, tudo está consumado.
Ele estava dizendo aquilo que o diabo fez lá no Éden, aquilo que Satanás colocou sobre o homem, o fardo pesado do pecado. Eu estou tirando hoje aqui. A força do diabo, a força dos demônios, levando o homem à bancarrota. Aqui, tudo está consumado. É válido os seus sentimentos. É válido você ficar consternada com o sofrimento do nosso Cristo. As suas lágrimas, se é que tem, porque dos seus sofrimentos são válidas. Mas a grande verdade é que Ele se entregou por amor. Ele não se entregou porque não tinha força para revidar. Ele não se entregou porque vivia nos limites da sua fraqueza. Certa feita, Ele diz assim: ei, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Parafraseando, de forma voluntária. Ninguém tem o poder de tirar. Ele sabia o que era o sacrifício do Calvário. Tudo bem? Isso é o que a gente consegue entender através dos relatos, das dissertações dos evangelistas. Mas existe o lado oculto do Calvário. Diga comigo assim: o lado oculto do Calvário. Mais uma vez, diga: o lado oculto do Calvário. Escute, e é isso que eu quero mostrar para você. Aquilo que os evangelistas não registraram. Se possível, me dá um pouquinho mais de retorno aqui. Aquilo que o olho não viu, que não se constatou, que não pôde ser mensurado, você vai encontrar essas revelações nos Salmos. Escute: Satanás e todos os principados, potestades, as hostes espirituais da maldade se concentraram sobre o Monte Gólgota, sobre o monte chamado Caveira. O Pai os atraiu para lá. Salmos 22, não precisa ler a Bíblia, ou melhor, abrir a sua Bíblia, somente escute. Salmo 22. Equação com Mateus 27, 46 que você leu. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não vem me auxiliar? Versículo 11. A seguir: não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Os demônios estavam ali, irmãos, os principados, em forma de touros, unicórnios, enfurecidos, querendo tragá-lo. Olha aí, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Olha, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, trespassaram-me as mãos e os pés.
poderiam contar os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mateus 27:35. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. O cenário oculto do Calvário. Vai guardando aí. Deus colocou um domo sobre o Monte Caveira. O que é um domo, pastor? Uma espécie de uma rede. Cobriu o Monte Caveira. Satanás e todos os demônios estão lá atraídos, querendo se aproveitar da situação. E diga-se, o diabo, ele é exímio em se aproveitar das situações de fragilidades, tanto minha quanto sua. Deus colocou um domo sobre o Calvário. Olha aí, Salmo 18, versículo de número 11. Fez das trevas o seu lugar oculto. O domo que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Salmo 18 é totalmente revelador sobre o cenário oculto do Calvário. 18:6, vai vendo. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Olha aí, desde o seu santo templo ouviu a minha voz. Os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Agora você vai ter que dizer glória a Deus. Então a terra se abalou. É o versículo 7. A equação com o capítulo 27, a partir do 45 que nós lemos. Então a terra se abalou e tremeu os fundamentos da terra, dos montes, porque o Pai se indignou. O Pai se indignou vendo aquela cena. Demônios querendo se apropriar das fragilidades do seu filho. Olha aí, você tem que dizer glória. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele, abaixo dos céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Olha aí, olha aí. E montou sobre as asas de um querubim. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão, o versículo que eu li antes, que o cercava, era a escuridão das águas e as nuvens. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despiu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, ó Senhor, ao soprar das suas narinas. Deus desceu sobre as asas de um querubim, e ele veio sobre o monte. Que coisa gloriosa. Irmãos, tem gente que diz que Jesus na cruz falou apenas 7 palavras. Quem já ouviu dizer isso? Que Jesus na cruz disse apenas 7 palavras. Alguém já ouviu isso? Irmãos, na cruz Jesus recitou, são 6 horas. Nessas 6 horas Jesus recita vários salmos. Ele é o verbo da vida, ele é o Logos de Deus, a própria palavra. Eu poderia ler para vocês, mas não vou ler. Salmo 68, salmos recitados por ele em louvor ao Pai. É como quem diz assim: eu sei que o sofrimento não é para sempre, eu sei que as crises não são para sempre, eu sei que as aflições não são para sempre, eu sei que as torturas que a vida concede não são para sempre, eu sei que
Todos os abatimentos são passageiros. Há um que se assenta na eternidade, e Ele tem o poder nas suas mãos para julgar, para fazer. É Ele que abate, é Ele que levanta. Ele tem o cetro de equidade nas suas mãos. E eu estou aqui para lhe dizer: o seu sofrimento não é o fim, as suas crises não é o fim, os seus abatimentos não é o fim. E o diabo pode estar escarnecendo de você, mas lembre-se de adorar em meio à dor, adorar em meio à aflição, porque o Deus da sua fé, o Deus da sua esperança, o Deus da sua devoção, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não é vencido pelo tempo, Ele está na eternidade. Se você crê, diga alguma coisa para Ele. Não veio Miguel, não veio Gabriel, não veio um serafim, veio um querubim, mas ele sob as asas do querubim. Vocês já ouviram eu pregar aqui algumas vezes sobre o trono móvel de Deus, e quem move-se com o trono de Deus são os querubins. E você sabe, os mortos ressuscitaram. A mensagem estava sendo dita assim: eu tenho o poder de dar vida, e eu vou além da morte. É por isso que a inspiração da canção diz: Ele vai além da medicina. Quando não há mais esperança, Ele vai além dos limites. Ele vai além força e poder da morte. Se você entende, glorifique o nome dEle. Estou encerrando. E quando o pai desceu, o pai o fortaleceu. Quer ver? Versículo 16 a seguir. Depois você confere até o 32. É extraordinário. Quem não gosta de Bíblia passa mal, né? Eu sei que você não vai ler em casa, então você vai ouvir. Amém? Você não vai ler em casa. Enviou desde o alto e tomou-me e tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que aborreciam-me. Olha aqui, porque Ele está na cruz como homem, é a sua deidade, 100% Deus, 100% homem. Jesus não venceu o pecado como Deus, Ele venceu como homem. É por isso que Paulo, na sua teologia, ele vai dizer assim: primeiro Adão, entrou o pecado. Pelo segundo Adão, o Cristo, o pecado teve que sair. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a secretaria do inferno. Jesus venceu o pecado sendo homem. É o hino que se cantava na igreja primitiva. E Paulo vai lá na pasta e diz: daqui essa canção, e escreve aos Filipenses dizendo: Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo. É a que nós esvaziasse da sua glória. Lembra quando ele disse: Pai, eu estou lembrando da glória que eu tinha lá no passado contigo. Humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho dos céus e na terra se prostre e declarem que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois eram mais poderosos do que eu, surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um espaço seguro, livrou-me porque tinha prazer em mim.
recompensou-me o Senhor. Olha aí, capítulo 2 de Filipenses. Conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e eu não rejeitei os seus estatutos. Escute aqui, lá na lei mosaica tinha um inciso que dizia assim: quem cumprir toda a lei receberá um prêmio. Que prêmio é esse? O poder de triunfar sobre a morte. Nenhum homem conseguiu, a não ser este homem chamado Jesus. Ou ele recebeu o prêmio, e ele é tão bondoso que ele não quis o prêmio só para nós, ou seja, só para ele. O prêmio, por extensão, é a nós. Por isso que temos a vida eterna. Vou continuar lendo. Eu não sei pregar outra coisa, só sei pregar a Bíblia, vocês sabem disso. Também fui sincero perante ele, me guardei da minha iniquidade. Jesus foi tentado. É por isso que ele diz: eu resisti à iniquidade, eu venci a iniquidade. Pelo que retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza da minha ou das minhas mãos. Com benigno te mostrarás benigno, e com um homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Deus é terrível. Diga assim comigo: Deus é terrível. Mais forte, diga: Deus é terrível. Diga com graça: Deus é terrível. Porque tu acenderás a minha candeia, ressurreição. O Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas, porque contigo estarei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus eu saltarei muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Vai escutando e recebendo, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de forças e aperfeiçoa o meu caminho. Se eu tivesse tempo para falar do tabernáculo, o que o escritor aos Hebreus fala, o novo e vivo caminho. Um outro dia nós chegamos lá. Faz os meus pés como as das servas, e põe-os nas suas alturas, atestas as minhas mãos para o combate. E aqui eu estou encerrando. Eu quero mostrar para você como que foi o UFC sobre o Calvário. O teu Jesus, irmão, é bom de... mas ele deu tanto. Mas ele deu tanto. Olha aí. Persegui os meus inimigos. Agora foi inverso. Eu não sei se você é como eu, mas eu crio o cenário, sabe? Eu crio o cenário. Ele no Calvário, barba descolada do rosto, olho inchado, pele grudenta, o sangue já coalhado sobre o seu rosto, as pálpebras não conseguem ter o curso normal. Aí o Pai vem sobre as asas de um querubim, e começa a fortalecê-lo, e começa a fortalecê-lo, e começa a fortalecê-lo. Os evangelistas não conseguem mais ver, porque os evangelistas veem até aonde ele diz tetelestai: Pai, entrego a ti o meu espírito. Mas é aquilo que nós ouvimos aqui essa noite na canção. Ele não é um Deus vencido, semblante de amargura. Ele é vencedor. Se você quer, levante a sua mão. E quando ele se renova de forças, porque o Pai veio ajudá-lo. Qual pai não defende os seus filhos? Agora ele desce do Calvário. Ele desce do Calvário. Túlio, os demônios, quando viram o Pai chegando, porque no mundo espiritual é relâmpago, é trovão, é brasa. Imagine você o cenário na escuridão.
E o pai entra sobre o domo. E o filho começa a se fortalecer. E os demônios começam a olhar para o Calvário. A gente pensou que ele ia morrer de verdade. A gente pensou que esse seria o fim. Mas não é o fim. A gente precisa dar no pé. Olha aí. Aí Jesus desce da cruz. E Jesus vai atrás. E Jesus vai atrás. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Vem cá. Vem cá. Você era o safado que estava dando risada, escarnecendo. É você. Toma para você, toma para você. Não voltei. Não voltei até depois de os ter consumido. Você tem medo de demônio? Não subestime o poder das trevas. Mas o teu Cristo, ó, venceu todos eles. Parece que eu vejo a cena. Aquele de unicórnio, vem cá, é você. Pega pela perna, vem cá. Eu vou te dar só assim, ó. Pá! Pá! É por isso que os demônios tremem quando dão de frente com o nosso Cristo. Glória a Deus. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar. De sorte que não puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Ele pisou, é por isso que a gente fala. Ele pisou na cabeça do diabo. Tem gente que pegou. Tem gente que pegou. Essa é a grande vitória da eternidade. A maior vitória do Cronos. A maior vitória do Kairos. A maior vitória de toda a história dos humanos e da eternidade. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar e caíram debaixo dos meus pés, pois me cingi de força para a peleja, vistes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas Ele não lhes respondeu. Tá bom, né? Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Havendo riscado a cédula, Adão assinou a cédula e disse: Dime, tu está condenado ao inferno. Disse: você e outro está condenado à destruição em nome do pecado. Mas nesse dia aqui, a lenha comeu na casa de Noca. E Paulo agora, pela revelação, ele diz: e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu gosto do versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou sobre. É por isso que o texto diz: maior é aquele que está com a gente, com aquele que está no mundo. Fica de pé, porque senão eu perco a hora. Uramai andácia, urabacala cheia, urimicandalaias. Olhe para cá, a partir de hoje, saia desse santuário assim, ó. Sou filho daquele que triunfou sobre o diabo. Não ande assim, ó. Não, erga a cabeça, estufe esse peito e diga: eu posso estar passando pelo vale, eu posso estar vivendo uma situação
árida, vazia, de deserto na minha vida, mas eu creio naquele que triunfou sobre as potestades, sobre os principados. É por isso que o evangelista escreve dizendo: todo poder, não é 10% do poder, não é 50% do poder, todo poder foi dado a Ele. Só no céu? Não, no céu e na terra. No céu e na terra. Segure a sua mãozinha assim e diga: a Ele foi dado todo o poder, no céu e na terra. Agora olhe para cá e ouça. Por isso que ele disse assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Você não entende? Eu vou repetir: ele recebeu todo o poder dos céus e na terra. Aí ele vem e diz para você que é a igreja, eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força das trevas, e nada vos fará dano algum. Entenda o poder que há sobre você. Levante a sua mão até tocar o céu e diga: Deus, me dá consciência desse poder. Eu teria muito para falar, mas não vou. Os Salmos, Salmo 68, depois dá uma olhadinha lá, fala daquilo que Paulo fala na sua teologia, que ele desceu, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E aí, depois de tudo isso, ele sobe. E aí você vai ver os Salmos de número 24. Levantai, ó portas eternas, levantai, ó portais eternos. Porque, irmãos, quando você estuda a cristologia, você vai ver que Jesus, ele é o trunfo de Deus escondido. Ele é o segredo de Deus. Ele é o capitão dos exércitos de Deus, lembra? Ele é aquela pedra que acompanhou Israel no deserto, a pedra lavrada. Ele é a pedra ferida de Meribá. Mas na plenitude dos tempos ele se revela. Os anjos queriam conhecer os mistérios da salvação, mas não puderam. Não tiveram o privilégio. São miríades de miríades, milhares de milhares, milhões de milhões. Aí quando ele vai entrando os portais eternos, conforme a canção que nós ouvimos aqui, semblante de vitória, há um coro que se levanta e eles cantam assim, irmão Davi: levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Aí há um outro coro que vem de lá para cá, e em canção fazem a pergunta: mas quem é esse Rei da Glória? Lembra? Os anjos não sabiam. Ele é o segredo de Deus. É por isso que o diabo queria descobrir: é o Filho de Deus ou não é? Mata todas as crianças, porque vai que ele está aí. Lembra? Começando lá atrás. Quem é esse Rei da Glória? Aí os avisados, eles respondem dizendo assim: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Era aqueles que viram a batalha sob o Monte Caveira. Parece que vejo o entusiasmo dos anjos dizendo: camarada, ele é poderoso, que eu vi, você não acredita. Rapaz, mas ele deu tanto. E olha que era uma imensidão de demônios, cara de unicórnio, cara de cão, cara de touro. Ele é o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E Daniel no capítulo 7, ele viu esta cena. Daniel vê de cima para baixo Jesus vindo entre as nuvens. Ele diz: eu vi como filho do homem vindo entre as nuvens, nas minhas visões da noite. João viu de baixo para cima. Os discípulos viram de baixo para cima. Uma nuvem ocultou dos seus olhos. O nosso Cristo venceu para sempre.
Pode orar, comece a orar, vai. Olhe para cá, porque eu recebo um fax do céu agora. O céu manda fax, pastor? Claro que não, é a força de expressão. Escute aqui. Deus está me dizendo no meu espírito que demônios de depressão estão indo embora hoje. Demônios de abatimento, de tristeza. Você já perdeu o sentido da vida. Isso é demônio. Aquele que morreu para trazer vida hoje está confrontando essa ação demoníaca. Vai orando aí, vai orando. Milagres estão acontecendo. Eu estou sentindo, é por isso. Olha aqui mais uma vez, é dinâmico assim, olho fechado, olho aberto. Fala com Deus, escuta o pastor. Eu sinto na minha carne um movimento do Espírito aqui. Milagres estão acontecendo, famílias estão voltando à sua estrutura, casamentos estão voltando à forma original, doenças estão saindo. E olha que nós nem oramos ainda, mas eu sinto que Deus já começou a fazer. E tem gente que já está sentindo.